Alice, tá me É, ouvindo? Você tá ouvindo sim. o som? Tá um Porque tá um som aqui no meu... chiadinho, né? Meu celular tá com essa Ah, zoada, não sei o que é, Maria. vamos lá, né? Tá muito alto? É, só um pouquinho só. Boa Caramba, noite, aí já tem pessoa entrando, Luísa entrou, boa noite, Brasil, boa projeção de noite. rede, NS Acessórios, boa noite aí, pessoal que já está entrando na nossa live. E hoje a Tá gente incomodando. vai falar sobre a declaração de imposto de renda 2023. Está ouvindo, Sandra? Tô te ouvindo, mas você tá me ouvindo? Eu tô, tá com um pouquinho de chiado, mas tô ouvindo. Ah, Alessandra, boa noite, boa pessoal. noite. Eli, boa noite. Alice, Alice, né? Pessoal que está entrando aí, né? sejam Já já bem-vindos. vamos começar. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Já vamos iniciar aqui nosso bate-papo hoje, né? E vai ser sobre a declaração de imposto de renda 2023. Mais uns 3 minutinhos aí, a gente começa esse, que é sempre um prazer, né? Um bate-papo sempre legal, informal, né? Prazeroso. Mas, apesar de ser informal, a gente traz muita informação pertinente, né? Para o pessoal. Vamos esperar aí mais uns 3 minutinhos para dar as 20 horas e a gente poder Vamos começar. falar o tema hoje, né, da nossa live. Assim, né? Que já dia 15 já começa, né? Então, muitas dúvidas, com certeza, sempre, né? Sempre surgem muitas dúvidas na hora do preenchimento, a questão de quem, até quanto pode declarar, a questão dos valores, né? Os documentos que podem ser utilizados para desconto, né? Mais 2 minutinhos e a gente começa oficialmente, né? Você, Sandra, como é que está essa expectativa aí de hoje? Tá tranquila? Está ouvindo? Não ouvi. Ouviu o que eu estou falando? Está ouvindo? Tô. Ah, beleza. Beleza. Se tiver com algum problema no áudio, você sinaliza aí, tá certo? Tá. Você tá me ouvindo? Estou sim, estou te ouvindo bem. Estou te ouvindo bem. Beleza? Vamos começar aqui mais um minutinho, a gente começa oficialmente às 20 horas, né? Para Isso. não fugir do horário do bate-canal. Né? Mesmo baixo horário. Mesmo bate-horário, toda semana, toda quinta às 20 horas. Todas as quintas às 20 horas. Né? É isso aí. Vamos lá. Bom, gente, vamos começar nossa live de hoje, né? Falando sobre a declaração de imposto de renda 2023. E mais uma vez, né, todo ano, né, a gente sabe que por obrigação nós contribuintes temos que fazer essa declaração de ajuste, né, para trazer, levar informações à Receita do que nós efetivamente gastamos, né, onde aplicamos nossos recursos, né, em que gastou, que deixou de gastar, e ver se a gente tem alguma restituição a receber. Porque sempre o que todo mundo quer é isso, né? Restituição a receber. Todo mundo quer receber, né, Com Maria? certeza. Mais uma vez, um prazer enorme estar com a minha amiga aqui, Sandra, né? Nós que estamos aqui sempre trazendo informações novas, essa profissional que atua há 20 e poucos anos, não vou dizer quanto tempo, Não fala a idade, mas para não denunciar, não para entrega não a idade, Maria. denunciar, né? Já atuou há um tempinho aí na área de contabilidade, principalmente com o foco RH, né? Atuou em empresas privadas, tem pós-graduação na área de controladoria, né? Atualmente faz parte do setor público, né? Vem atuando no setor público. E
Nesse sentido, a gente também vai começar aqui. Boa noite. Vim boa aqui noite, agora. bem-vinda. Seja bem-vinda. Então, a gente vai iniciar falando das principais mudanças deste ano, né? E, como sempre, a Receita traz mudanças, às vezes poucas mudanças, mas que causam algum tipo de impacto, né? Este ano, ela pretende receber cerca de 39 milhões de declarações, né? No ano passado foram cerca de 36 milhões de declarações, e o prazo, este ano, veio um prazo diferenciado, né? E normalmente, no primeiro dia, novo aí, né? Ninguém espera. Mudou aí essa questão do prazo, que antes era sempre no início, logo nos primeiros dias do mês de março, né? Que eles liberavam, apesar de que o programa já está disponível, né? Para quem quiser baixar. Hoje, ficou disponível hoje o programa para baixar. Quem já tiver interesse em baixar o programa já pode baixar. E esse ano o prazo vai de 15 de março a 31 de maio. Então, um prazo bem extenso até, né? Bem elástico. Né? Então, mais de 2 meses, mais de 2 para declarar. meses, né? Quase 2 meses e meio, né? Mais ou menos. Então, o pessoal precisa organizar a documentação para começar a fazer a sua declaração, tá certo? Esse ano, entre as novidades, está a questão dos investimentos, né? Quem faz investimento em bolsa de valores. Como agora virou uma coqueluche, né? As pessoas agora investindo aí com os trades, né? Muitas pessoas investindo. O pessoal está indo buscando esses trades agora, tem vários aplicativos, inclusive, que facilita a questão de aplicação em bolsa de valores, mesmo que você não entenda, né? Então, quem tem recurso aplicado na bolsa, esse ano, eles vão ter, quem tem valores somados superiores a 40 mil, ou que estão sujeitos à apuração de ganhos líquidos no ano de 2022, né? Até então, o valor era em torno de 20 mil reais, agora subiu para 40. Então, quem tem dinheiro aplicado aí na Bolsa, vai ter uma notícia aí positiva, né? Outra coisa que a Receita inovou no ano passado, e ela vai manter a questão da restituição através do Pix, né? Que é uma coisa que facilita o recebimento, né? Quem tem restituições a receber, mas lembrando que é somente quem tem chave Pix, que é o CPF, né? Somente a chave Pix, que é o CPF. Se eu tenho chave Pix, que é e-mail, celular, não vai ser aceito para recebimento da restituição via Pix, né? Somente quem usa a chave como CPF, tá certo? E isso aí. Outra coisa, sim, diga, Sandra. Não, eu estou falando isso aí, porque as pessoas às vezes confundem, né? Acha que porque tem a chave e-mail, telefone, não pode. Mas só e aquelas chaves aleatórias também não podem, né? Para quem tem as chaves aleatórias também não podem. Elas somente as chaves que foram de CPF, tá certo? E ainda de acordo com a Receita também, será possível pagar o DAP, né, por meio de um sistema de pagamentos instantâneos, né? Eles criaram também essa possibilidade aí, né? Idosos e pessoas portadoras de deficiência já são contribuintes prioritários no recebimento da restituição. Então, a gente sabe. Boa noite, Regina. Regina, boa noite, seja bem-vinda. A gente sabe que logo, quando sai a restituição, quem recebe primeiro são os idosos e os portadores de deficiência, né? Os portadores de necessidades especiais. Essas pessoas geralmente são beneficiadas logo no primeiro lote, né? Então, é importante estar atento a esses detalhes aí. Sandra vai falar mais para frente a questão da faixa de isenção, né? Ela vai entrar em detalhes sobre a questão dos valores e tal, mas esse ano a faixa de isenção subiu para R$ 1.903,86. Essa é a faixa de isenção. Boa noite, Nana. Fabiana, né? Boa noite, seja bem-vinda. Né? Outra coisa que já vem de outros programas, né, da Receita é a questão da declaração pré-preenchida, que aí facilita, né, para quem faz a declaração sozinho,
que não usa não tem um contador para fazer, porque algumas pessoas costumam fazer sozinhas, né? Não buscam um profissional para estar fazendo. Boa noite, Adriano. Acabou de entrar aqui agora. Boa noite. Seja bem-vindo. Adriano aí, nosso parceiro de lá. Né? Então, essa declaração pré-preenchida, ela só estará disponível a partir do dia 15 de março. Né? Então, quem baixar a versão agora não terá acesso a essa versão pré-preenchida. Tá certo? Ela vem, a facilidade da declaração pré-preenchida é que ela já vem com os dados e você não precisa estar relançando tudo, né? Apesar de que quando você baixa o programa, se você já fez em outros exercícios, você só faz importar os dados já de declarações anteriores e se houver alguma correção, questão de endereço e tal, você consegue fazer, né? Se você já fez em outros exercícios, tranquilamente você consegue importar esses dados das declarações anteriores, no caso de 2020, 21, 22, 21, né? Você consegue baixar e atualizar se houver necessidade, tá certo? Isso. Bom, gente, outra coisa que a gente vai abordar aqui nesse momento é a importância de falar a diferença entre o imposto de renda da pessoa física e o imposto de renda da pessoa jurídica. O imposto de renda da pessoa física é um tributo do governo federal que incide sobre os seus rendimentos. Qualquer valor que você recebe e que está dentro daquela tabela do imposto de renda, né? E, por sinal, ela está muito desatualizada, então está tendo um movimento aí do governo federal, né, para a atualização dessa tabela. Então, vem ocorrendo já uma movimentação nesse sentido, mas, por enquanto, você tem um valor lá que é tributado de acordo com essa tabela, isso é imposto de renda da pessoa física. O governo federal tributa os seus rendimentos, né? Se você é funcionário de alguma empresa, se você é servidor público, se você é autônomo, né? Se você presta serviço como autônomo e entra nessa faixa de retenção, então o imposto de renda da pessoa física é isso. Essa tributação sobre qualquer rendimento, né? Da pessoa física. E no caso da pessoa jurídica, é outro tipo de tributação, né? E é o caso que são tributadas as empresas. As empresas vão ser tributadas de acordo com as alíquotas lá definidas pelo governo federal. Uma coisa que é importante dizer, acho que isso é de conhecimento geral, quem pode tributar, quem pode legislar sobre o imposto de renda é somente o governo federal, né? Que ele é que determina as alíquotas, os percentuais, retenções, quem tem a competência para legislar sobre imposto de renda. Inclusive, tem que passar pela Câmara Federal, né, para aprovar lei, se for emenda constitucional, certo? O imposto de renda retido na fonte é esse imposto aí que a gente comumente declara, né? Que é o que é retido na hora que você recebe um pagamento. A fonte pagadora faz essa retenção no ato que realiza o pagamento ao prestador de serviço, ao servidor público, né, ao funcionário da empresa, desde que esteja dentro da tabela, né, do percentual lá na tabela que incide e o imposto de renda. Boa noite, Léo, que entrou. Léo, boa noite, bem-vindo. Né? Esse imposto retido na fonte, como eu falei, vai sobre salários que pessoas que têm, que é servidor público, que é funcionário de empresa privada, né? Rendimentos de trabalhos pagos por pessoa jurídica, por exemplo, prestador de serviços, você que é autônomo, e aí uma empresa contrata você para você prestar um serviço, ela vai lá e faz a retenção na fonte, na hora que ela vai efetuar o pagamento para você. Outro tipo de imposto que é retido na fonte é no caso de rendimentos de aluguel, né? Por exemplo, pessoas que fazem aluguel nessa plataforma Airbnb, né? Que você aluga seu imóvel temporário e tal. Então, toda vez que chega no final do exercício, o Airbnb ele libera uma declaração de rendimentos, informando, né? Quanto é que a pessoa recebeu de aluguel e o imposto que foi retido
em relação àquilo ali. Em relação a isso, uma coisa que a gente falou numa live do ano passado, quando nós estávamos tratando sobre a questão do imposto de renda, foi o carnê-leão, né? Pessoas que tem, se lembra que nós comentamos sobre isso? Falamos isso em outra live, né? Isso, em carnê-leão, geralmente as pessoas que recebem aluguel, elas têm que pagar o carnê-leão. Por que elas têm que pagar o carnê-leão? Porque na hora que elas vão fazer a declaração de imposto de renda, se ela tiver mais de uma renda, mais de um valor a registrar lá na questão dos rendimentos, vai ser tributado de uma vez só. Então, se você não faz o pagamento do carnê-leão, o que acontece? Na hora que for declarar, se você tiver valores altos de aluguéis, vai ter um imposto de renda alto a pagar. Então, o carnê-leão, você vai lá no site da própria Receita. Mensalmente, exatamente. Baixa lá o programa e faz o lançamento lá do que você recebe todo mês e vai recolhendo aos poucos, né? Para quando chegar na hora da declaração de imposto de renda, você não tomar a velha facada, né? De uma vez só. De uma vez só, né? É uma loucura completa. Ninguém merece. A Receita quer isso, né? A Receita quer receber. E você que tem que procurar se precaver dessas situações aí que vem como casca de banana, né? Justamente para favorecer a Receita e tributar o máximo que puder o contribuinte, né? Existem outras situações em que o imposto é retido na fonte, mas a gente sabe que é um pouco assim, mais complicado, né? Questão de royalties, de questões de pago por pessoa jurídica. Isso aí acontece muito pouco, né? Mas para quem tem terrenos, por exemplo, onde a exploração de bens ou de produtos como o petróleo, né? Que passa na fazenda de alguém, na região de alguém, perto da casa de alguém, né? Então, se naquela região tem petróleo, né, subterrâneo, ou gás, alguma coisa assim, então ela recebe o royalty lá, certo? Rendimentos pagos por serviço entre pessoas jurídicas. Então, também é feita a retenção na fonte, tá certo? Então, é importante fazer esses esclarecimentos aí, né? São importantes. E a gente entra de vez agora na questão da declaração de imposto de renda, né? Então, Sandra agora vai falar do que declarar, né? O imposto de renda. Vai lá, Sandra. As pessoas têm muita dúvida em relação a isso, né? Então, o que é importante? Você vai declarar no imposto de renda tudo que você ganhou no ano passado, né? Até a partir, a gente pergunta até que valor? Quem recebeu valor acima no ano passado de R$ 28.559, né? Com o quê? Com salários, aposentadorias, rendimentos de aluguéis, investimentos. Tem que declarar o imposto de renda esse ano. Agora as pessoas ficam muito na dúvida assim, o que é que eu posso usar para deduzir, né? Fazer a dedução do imposto de renda? Quais as despesas que eu posso lançar para abater? Aí eu vou te falar, você pode usar despesas médicas sem limites, pode usar, por exemplo, se você foi para dentista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicólogo, se você pagou honorários advocatícios, corretores de imóveis, tudo isso você pode usar. Porque as pessoas têm muita dúvida, né, Alice, em relação a isso. Verdade. Né? Além disso, quem tem filhos ou pais que são dependentes, no valor máximo de R$ 2.275,08 por dependente. Também, para quem tem despesa com escola, faculdade, pós-graduação, no valor máximo de R$ 3.561,05, também por dependente. Quem também contribuiu à Previdência Social sem limites, também pode abater, e contribuição à Previdência Social, que corresponde até 12% da renda tributável. Então, sempre fica essa dúvida, o que é que eu posso lançar como despesa? Então, por isso que a gente está informando a vocês aqui. Aí vem outra dúvida. Quem deve declarar o imposto de renda? Né, Maria? Sempre tem essa dúvida. Sempre tem essa dúvida. Eu tenho que declarar, sempre vem essa pergunta. Como eu já falei aqui, esse ano permanece igual ao ano passado, mesmo valor. Então, quem recebeu no ano passado até R$ 28.559,70, como eu já falei, rendimentos tributáveis, né? Tem que declarar o imposto de renda.
Também contribuintes que receberam rendimentos isentos, não tributáveis, na fonte cuja soma tenha sido um valor superior a R$ 40.000 no ano passado. Também as pessoas que tiveram no ano passado, em qualquer mês, ganho de capital, na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto ou realizou operações na Bolsa de Valores, como a Maria Alice até já falou um pouco aí, né, sobre investimentos. Também quem teve isenção de imposto sobre o ganho de capital na venda de imóveis. Isso aqui é bem interessante. Imóveis residenciais. Sim. Seguido de aquisição de outro imóvel residencial no prazo de até 180 dias. Isso aqui é bem interessante, pessoal, porque você tem um imóvel residencial, você vende seu imóvel e você compra automaticamente logo outro imóvel residencial. Sim. Atividade rural, para quem teve em 2022, no ano passado, receita bruta no valor superior a R$ 142.000. E também, quem até 31 de dezembro de 2022 teve a posse ou propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, no valor superior a R$ 300.000. E também, mais uma informação, condição de residente no Brasil em qualquer mês. Então, essas são as pessoas que devem declarar imposto de renda. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar perguntas aqui no direct Sim. da Consultmart ou no nosso Sim. WhatsApp, que está na bio do Instagram, tá Isso. certo? Nós respondemos a vocês. Estamos à disposição. A Consultmart faz imposto de renda, trabalha com consultoria, né, Maria? Cursos online, sim. então estamos à disposição para tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Então é importante também mandarem as perguntas, porque a gente vai fazer outra live sobre imposto de renda, faremos então outra a live gente mais pode à frente, responder essas perguntas, também né? sobre a declaração de imposto de renda, tá certo? Então estamos à disposição de vocês aí. E Maria Alice vai falar um pouquinho agora sobre qual a diferença entre espólio e herança. Pronto. O espólio, ele reúne todos os ativos, que são os bens, direitos e rendimentos, né? Então, quando você morre com uma pessoa da família, e essa família tem um certo patrimônio, né? Esse espólio, ele vem só com a parte boa, vamos dizer assim, né? Só a parte positiva, coisas rentáveis, imóveis, né? Recursos em conta bancária, aplicação financeira, veículos, terrenos, fazendas. Alice, é até importante você falar isso, porque às vezes as pessoas pensam, morreu, não preciso mais fazer declaração. Não. Tem que ser feito sim, a declaração, seja qual for o período, até após a morte do contribuinte, você tem que encerrar essas situações lá junto à Receita, né? Então, é importante fazer a declaração de espólio, né, no ano seguinte ao falecimento do familiar, né, seja cônjuge, irmão, né, pai, mãe, tem que fazer a declaração de espólio para informar esses bens. Os familiares serão os herdeiros, né, que serão os donos desse espólio, né, que vão dividir esse espólio. O inventariante, que a pessoa fica responsável, ela registra lá, né, todo mundo que é beneficiado desse espólio, quem vai ser beneficiado com esse espólio, essas pessoas são registradas lá, e todas têm que registrar também na sua declaração de imposto de renda essa parte do espólio, né, e elas estão fazendo jus, farão jus, né, no futuro, quando encerrar esse inventário. E herança, ela traz também as dívidas. Então, o espólio só é a parte boa. Se a pessoa tiver bens, direitos, rendimentos e dívidas, a família herda também. Então, vai junto com os familiares as dívidas da pessoa falecida, né? Se ela tiver dívida, você vai herdar a dívida também. Então, pode-se dizer que a herança não é a parte boa. Eu vou ser herdeiro. Não quero ser herdeiro, não. Eu quero ser participante de espólio. Porque o herdeiro vai herdar a dívida também. A parte ruim também vai para os familiares, né? Os herdeiros levam também as dívidas. Então,
É bom você fazer parte só do espólio, não queira fazer parte de herança, não. Então, pode-se dizer que herança, ela engloba o espólio, né? Que é a parte boa. Então, a herança tem a parte boa e a parte ruim, que é a parte das dívidas. Então, fica atenta aí. Se você entrar em alguma herança, se alguém disser, não, eu vou ser herdeiro, não sou herdeiro, não. Eu participo do espólio, eu sou participante do espólio. Eu tenho parte do espólio. É bem isso, Maria. Então, gente, é importante esclarecer isso, porque, como o Sandra já adiantou aí um pouquinho, todo ano enquanto o inventário não for encerrado, o espólio continua. Então, todo ano vai ter que fazer lá, registrar lá na declaração de imposto de renda, né, do inventariante e dos demais beneficiários do espólio, e registrar lá todos os anos até o inventário encerrar, tá certo? Se o caso daquele falecido não tiver nenhum deixou nenhum bem, então você tem que fazer também a declaração de imposto de renda para baixar o CPF da pessoa que faleceu, né? Precisa ser feito sim, porque a gente sabe que ocorrem alguns golpes e às vezes pega o CPF de pessoas e começa, clona o CPF, usa para abrir conta, né? Dá golpes aí no sistema financeiro, comprar imóveis. Então, é importante finalizar a questão da declaração de imposto de renda daquela pessoa que faleceu, seu familiar que faleceu. A família tem que ficar atenta a esse detalhe, porque pode acontecer esse tipo de situação, certo? É verdade. Então, e quando você faz a declaração final, você informa a Receita que aquela pessoa faleceu e o CPF é cancelado, né? Cancelado. Isso é importante isso que você está falando. É importante estar tem que ficar atento a isso. Uhum. Agora, vou falar um pouco agora sobre a tabela, né, Sandra? Isso, a tabela do imposto de renda deste ano. Como eu falei anteriormente, né, está o mesmo valor do ano passado. Para quem recebe até R$ 1.903 por mês, é isento de pagar o imposto de renda, né? Isento da declaração do imposto de renda. Agora, o governo já está programado, vamos dizer assim, né, Maria? Esse ano, para quem recebe até R$ 2.640 por mês, vai ficar isento no ano que vem de declarar o imposto de renda. É uma notícia boa. E promete aumentar esse valor para até R$ 5.000 mensais. Então, tem uma essa tabela do imposto de né? renda está defasada há muitos anos, né? Então, é importante que tenha esse reajuste aí. O valor da isenção. Um valor, né? Um valor de R$ 1.000 e poucos, uma pessoa tem imposto retido na fonte, é um absurdo, né? Porque a pessoa que ganha R$ 1.000 e poucos, aí desconta tudo, né? O valor que a pessoa recebe fica muito abaixo disso aí, então está declarando imposto de renda é bem complicado. Apesar de que a pessoa declara e ela restitui, né? Ela consegue restituir aquele valor lá, né? Que ela foi retido na fonte. Mas tem que esperar um bom tempo, né? Quase uns 3, 4 meses aí para poder reaver esse valor aí que pagou, né? E é importante, outra coisa, dica que a gente vai dar aqui, é importante quem faz declaração de imposto de renda tentar fazer o mais rápido possível. O prazo começa 15 de março, tenta fazer logo sua declaração. Primeiro dia. Principalmente se você tem o valor a restituir, valor a receber, né? Isso. Para que você possa entrar aí logo na fila para receber seu imposto de renda. Mais rápido sua restituição do imposto de renda, né? Mais rápido possível. Aí as pessoas perguntam muito aqui, o que acontece se eu não declarar meu imposto de renda? Boa pergunta. Como eu já falei, existem pessoas que são obrigadas a declarar o imposto de renda, né? Que eu já falei anteriormente. Dessas pessoas aí, se não declarar o imposto de renda no prazo, o que acontece? Elas vão ter que pagar multa quando elas forem declarar o imposto de renda. E a multa, o valor mínimo da multa, é R$ 165,74. Isso se você estiver
não tiver imposto a pagar, tá certo? Porque se você tiver imposto a pagar, meu amigo, aí A coisa é um pouco mais muda de complicado. figura. Né, Maria? Já A complica um coisa pouco. muda de figura. Porque se você tiver imposto a pagar, o que, que vai acontecer? Boa noite, Pamela. Seja Boa bem-vinda. noite, Pamela entrou. Se você tiver imposto a pagar, o que, que vai acontecer? A multa é de 1% ao mês, calendário, que vai incidir sobre o imposto devido. Ou seja, você vai pagar um valor mínimo, que é o valor da multa, que é R$ 165,74, e pode chegar a um valor de até 20% do imposto devido. Por exemplo, você fez lá a sua declaração de imposto de renda e viu que você vai ter que pagar um imposto de R$ 2.000. Imagine, 20% de R$ 2.000. Então, aí você já vai pagar o quê? R$ 400. Isso. Então, a dica que a gente sempre dá, né, Maria? Faça a sua declaração de imposto de renda no prazo. Por favor, tem que fazer no prazo. Por quê? Porque até que você tenha o imposto a pagar, você consegue parcelar esse imposto. Ficam as parcelas mais tranquilas, mais suaves. Então, gente, por favor, fiquem atentos ao prazo. Bela, 15 de março até 31 de maio. Boa noite, Bela. Boa noite. 15 de março até 31 de maio, hein? Fiquem atentos ao prazo. É importante Aí as pessoas falar isso aí perguntam também, Sandra, é o seguinte, ó, se a pessoa não tiver com toda a documentação dela, bom falar, mas né? Importante. Ela pode mandar a declaração e Manda depois fazer a retificadora. A retificadora, né? Isso é que às importante. vezes acontece, a pessoa não está com todos os documentos, recibos, notas fiscais, né? Porque tem essa questão de saúde, né? Que às vezes você faz algum procedimento. Aí, foi bom você falar aí sobre documentos. Aí as pessoas perguntam muito isso também. Quais os documentos? Gente, ó, se você recebe salário, você é assalariado, você tem que ir na sua empresa, no RH, solicitar o informe de rendimento. Você vai nos bancos que você tem conta também, solicita o informe de rendimento. Você paga plano de saúde, solicite também o informe de rendimento. Você foi para médicos, psicólogos, fono, fisioterapeuta, tem honorários advocatis, corretores de imóveis, solicitem nota fiscal. Porque essa nota fiscal você vai poder lançar para abater do seu valor. Abater o imposto de renda. Pode ser então, esses documentos também, são importantes. Pode ser recibo, você faz faculdade, você paga a escola do seu filho, tudo isso você tem que solicitar, tá certo? São os documentos indispensáveis para quem declara imposto de renda. Exatamente. É importante estar salientando a questão da documentação. Como eu estava falando, né, que às vezes você contrata, boa noite, Cíntia, você contrata Camila, boa noite, Camila, boa noite. Você contrata um serviço e não pede nota no tempo, né, no dia que realizou o serviço, né? Então, às vezes, complica você querer colocar lá e você não ter o recibo, não localizou, aí, infelizmente, você faz dessa forma, você manda, e aí, quando você dispuser desse documento, desse recibo, dessa nota fiscal, você vai e faz a retificadora para incluir essa despesa lá que você não tinha nas mãos naquele momento, né? E outra coisa que eu quero salientar aqui, se você vai ao médico, no caso ano passado, né, você foi ao médico, pagou uma consulta particular, pediu a nota fiscal e ele não te deu, ele tem a obrigação de te dar a nota fiscal, tá certo? Fiquem atentos a isso. Eles têm a obrigação, é um direito seu, porque você vai usar essa nota fiscal para deduzir do seu imposto de renda, né, que você vai fazer esse ano, na sua declaração. E quando você contrata esse serviço, ele também tem que declarar, né? Ele também tem que declarar que ele recebeu essa receita da sua contratação, do seu serviço. Então, toma lá da cá. E acontece também o inverso. Às vezes o médico, o dentista, o psicólogo, ele declara e você não registra lá, né? A receita pode chamar você para questionar por que você não apresentou essa despesa, né? Pode cair na malha. Exatamente. É verdade. Exatamente. E a Receita está muito atenta, gente, a prestadores de serviço, viu? Porque a Receita está atenta a tudo. Até nas redes sociais a Receita está ligada. O pessoal não sabe disso, viu? Mas a Receita Federal fica atenta às suas redes sociais. Vai dizer, a pessoa diz aqui que ganha R$ 2.000, só vive viajando para fora, como é isso? Eles vão ficar atentos também a essa questão do CPF na nota. Estão de olho em tudo.
E este ano eles começam a ficar atentos ao Pix. É importante o pessoal que é MEI ficar atento a isso. A Alice vai falar mais à frente. Separar pessoa física de pessoa jurídica. Porque a Receita está de olho nisso aí também, viu? Boa noite, Silveira. Boa noite, Neide, que entraram agora. Boa noite, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindas. Aí as pessoas perguntam muito assim também. Como saber se eu tenho imposto a pagar ou a receber? Quando a gente está fazendo a declaração de imposto de renda, do lado esquerdo, geralmente ali já vem aparecendo o valor. A gente vai fazendo e aí vai aparecendo. Vai lançando as informações e vai aparecendo. Aí depois que você termina, você vê do lado esquerdo o valor, se é imposto a pagar ou se você tem imposto a restituir, a receber. Você já tem uma noção ali. Entendeu? Quando está fazendo a declaração de imposto de renda. Quando já vai aparecendo imposto a pagar, lá, né? você pode parcelar. Imposto a pagar, você pode parcelar. E assim é importante também, na hora que está preenchendo a declaração de imposto de renda, que aparece lá a informação, às vezes você fazer a declaração completa ou simplificada, né? Tem essa opção lá. E aí, às vezes você está preenchendo e numa está um valor e na outra está um valor a mais, outra está um valor a menos. Aí você verifica aquele que for mais rentável para você, né? Que for mais positivo para você. Se for a restituição, né? Boa noite, Jamile, que entrou. Boa noite, Miri. Boa noite, Portela, né? Entrou aí, Jonsa Portela. Boa noite. Você precisa, então, na hora que você está preenchendo lá, aí às vezes aparece, né? No completo e simplificado, aí você vê aquele que é mais positivo para você, né? Se vai ser se você tem a pagar, ou o a pagar é pouco, ou a restituir, se é melhor, qual das duas é melhor, você vê lá na hora que está preenchendo qual a melhor opção e escolhe, né? É importante isso aí, gente. Mais alguma coisa? Alguma consideração, Sandra? Não, é só isso mesmo. Pronto. Aí você vai falar um pouquinho sobre o MEI. Agora a gente vai falar do MEI, né? O MEI que é tão polêmico quando se trata da questão do imposto de renda, né? O MEI sempre fica na dúvida se tem que declarar, se não tem que declarar, né? Ah, mas eu já faço... Como declarar, como fazer a declaração também. Isso. E aquela questão que eles também ficam na dúvida porque já faz a das MEI. A das MEI é da empresa, não é da eles pessoa. Confundem muito isso. Confunde muito. Eu tenho atendido muitas pessoas que são MEI, nós, né, Alice? Sim. Eles confundem muito essa questão. Declaração de imposto de renda pessoa física com DAS e MEI, né? Isso. São duas declarações diferentes. Totalmente né? diferentes. Totalmente diferentes. A declaração das MEI, ela é da empresa. Mesmo você recebendo com CPF, né? Porque o MEI tem essa facilidade de receber valores como CPF, pelo CPF. Mesmo nesses casos, você vai fazer a declaração das MEI lá até dia 31 de maio. Não é essa daí. Apesar de que dessa vez as datas estão coincidindo, né? Apesar que dessa vez as datas estão coincidindo, né? Isso aí também acho que atrapalha um pouco. Né? As pessoas, 31 de maio e a declaração de imposto de renda desse ano ficou 15 de março a 31 de maio também. Isso aí o prazo final ficou igual, né? O prazo final está igual. Boa noite, Paulinha. Bem-vinda. Né? Seja bem-vinda. Isso pode confundir um pouco, né? Quando você achar que mandou de uma e não mandou da outra. Então tem que ficar atento que existe diferença, tá certo? A questão do MEI, como o Sandra falou, quando o MEI chega num valor de rendimento, ele fatura, pagou as dívidas, pagou as despesas, né? Tirou lá as despesas e tal, e ficou um valor. Se esse valor daí atingir esses 28.900 e pouco, né? Valeu, Paulinha. Beijo também. Obrigada, Paulinha. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Rodrigo. Se chegou nesse nível aí, então, o MEI, como pessoa física, ele precisa declarar, tá certo? O MEI, assim como os outros contribuintes, podem baixar aqueles aplicativos, né? Que tem da Receita, que faz no celular, tem todas essas modalidades aí para você fazer a declaração de imposto de renda. O MEI também pode fazer da mesma forma que os demais contribuintes, pessoa física. Porque o MEI, gente,
é uma pessoa física com viés de pessoa jurídica, né? Continua sendo uma pessoa física, só que o governo criou essa estrutura do MEI para facilitar a questão de empreendimento, né, dos empreendedores, para fomentar o empreendedorismo. Então, criou-se o MEI. E o MEI, ele precisa ter essa separação, como a Sandra falou, a questão da compra da pessoa física, da pessoa jurídica. Isso é fundamental. Né? Isso é fundamental. Porque na hora que você faz essa separação, você consegue enxergar o que é da pessoa física e o que é da pessoa jurídica. O que é do MEI, pessoa jurídica, né? E o que é do MEI, pessoa física. O que é da pessoa, o dono da empresa, para poder você ter essa separação, para não estar incorrendo em não saber se você tem imposto a recolher, se você tem que fazer declaração, porque às vezes você extrapolou esses 28.900 e pouco, tem que fazer declaração e tem imposto a pagar. Entendeu? Você tem que estar atento a esse detalhe. Né? É fundamental quem é MEI ficar atento a isso. Mais do que nunca agora, o PIX também, separar conta de pessoa física e conta de pessoa jurídica. E a Receita ela está de olho no PIX, viu? Esse pessoal que fica recebendo valores através do PIX, né? Que tipo, não emite um recibo, não emite uma nota fiscal, ela está acompanhando isso aí também, viu? É bom ficar atento aí. Está de olho em tudo isso. Exatamente. Então, uma coisa que é importante, né? Como o MEI ele não recebe salário, porque ele não recebe salário, né? Então, a parcela tributável equivale ao lucro evidenciado, o que sobra depois que você tirou todos os gastos, né? Como eu falei. Você tirou todas as despesas do negócio, luz, aluguel, telefone, internet, tudo que você, se você tiver gastou no negócio, aí né, você valor, tira todos, esse valor é que você vai colocar despesas, né? A porcentagem conforme o tipo de negócio, né? Que a gente vai falar. Tem que ter esse detalhe também, porque não é bem no percentual para quem vende produtos, né? Para quem tem comércio e para quem presta serviço. São percentuais diferentes, né? Então, você vai ver lá que a taxa é o seguinte: 8% para comércios, indústrias e transporte de carga, e 16% para transporte de passageiros e 32% para serviços em geral. Então, você vai lá, exclui tudo isso, tirou lá as despesas, né? Tirou lá os custos que você teve no ano. Aplica esse percentual, se chegar lá naquele valor lá de 28 mil, você vai ter que fazer a declaração de imposto de renda, né? Então, tem que ficar atento. É importante uma coisa também. Se você é MEI, tem dúvida, procure um profissional, né, contador. Eu ia falar isso, Alice. Eu acho importante quem é MEI procurar um profissional contábil para fazer sua declaração de imposto de renda, porque não é uma declaração simples para fazer. Ela tem os detalhes, tem nuances, que é importante que você faça com uma pessoa especializada. E tenha conhecimento para você não estar caindo na malha fina, porque a Receita Federal está de olho. Corre o risco. Isso é verdade. E outra coisa importante que a gente tem que falar também, né? Quem é MEI tem que ter sua documentação da empresa organizada. Você tem que ter o seu faturamento organizado. Inclusive, existe uma forma de você fazer mensalmente, organizar mensalmente seu faturamento, porque você vai precisar fazer dar esse MEI até 31 de maio, e esse valor que está lá, que você vai informar do seu faturamento do ano anterior, é esse valor que você vai abater suas despesas e depois colocar a porcentagem para ver o rendimento tributável e não tributável. Então, é importantíssimo que a MEI tenha organizado todas as suas despesas mensais e todas as suas receitas mensais para facilitar a declaração de imposto de renda da pessoa física. Com certeza. E assim, aquela coisa que a gente sempre rebate, né, do MEI, o MEI achar que não precisa de contador, de orientação, precisa sim. Viu, gente? É importante ter um profissional que oriente, que passe segurança, né? Que explique com clareza realmente essa questão da organização, da documentação, das notas, das despesas. Tem pessoas, por exemplo, que são MEI, que elas nem têm noção de que, por exemplo, ela tem um telefone que ela usa, que é corporativo,
que isso é despesa do MEI. Ela pensa que aquele telefone é dela. Não é. Né? Não é. Você paga a luz, se você tem um estabelecimento, uma loja física, né? Se você tem paga aluguel, tudo isso aí você vai colocar lá como despesa. Então é importante você ter o registro de tudo que você paga mês a mês, para que no final do exercício você consiga fazer essa apuração e saber se você teve, qual foi a sua receita oferida, né? E o imposto que você vai pagar. Diga, Sandra. Agora, vale lembrar, né, salientar, que tudo isso tem que ter documento, não é você chegar lá e informar qualquer valor, não. Você tem que ter documento, porque se a Receita te procurar, você precisa comprovar, entendeu? Você precisa comprovar aqui meu faturamento, aqui minha receita, aqui as minhas despesas mensais. Então, é bom ficar atento a isso. Por isso a importância de ter uma organização na sua documentação. Isso. Eu vou citar aqui um exemplo até que a gente puxou aqui. Por exemplo, um MEI que teve uma prestação de serviço em 2022 em torno de 72 mil. Com a multiplicação desse valor, você vai pegar a taxa de isenção e a sua renda não tributável. Você vai aplicar aquele percentual e você vai ver o que é tributável e o que não é tributável. Certo? Isso. E tem as fichas específicas lá dentro da declaração de imposto de renda, onde que você vai notar o que é tributável e o que é não tributável. O que é lucro, o que não é. Entendeu? Para você ter, inclusive, não errar o preenchimento das fichas. Porque se você errar o preenchimento das fichas, a sua declaração cai lá na receita, na malha fina, e aí você tem, se você, por exemplo, tivesse algum imposto a restituir. Quanto mais tempo você leva para corrigir esses erros nos preenchimentos, porque às vezes você botou uma informação errada lá, a Receita fica lá com a sua declaração parada até você apresentar essa correção. Até regularizar. Né? Então, outra dica importante, por exemplo, se você é MEI e fez sua declaração sozinho, você tem que entrar lá na base da Receita para ver o aspecto da sua declaração, em que posição está. Consulta a sua declaração, gente. Fica atento a isso. Exato. Você tem que entrar lá, você tem que ter a senha lá do ECAC, né? Que é o INCAC, que é o portal da Receita lá junto para você verificar essas questões do imposto de renda, que tem lá o meu imposto, né? Meu imposto de renda. Tem lá esse linkzinho lá dentro do site da Receita. E vai para o INCAC. E você tem que entrar, tem uma senha para você fazer a pesquisa, botar lá, ver a declaração em que pé está, se ela foi processada, porque quando você manda, você tem que verificar se ela foi processada, né? Se a Receita processou. Se está com pendência, eles acusam logo. Então, são coisas que são rápidas, acontecem muito rapidamente e o contribuinte tem que ficar atento, né? Porque você acaba sendo prejudicado, né? Demora de receber a restituição, se você tiver restituição, e se tiver imposto a pagar, também complica, porque às vezes você calculou errado e tem imposto a pagar maior do que aquilo que você registrou ali, né? Então, é importante estar atento a isso aí, viu? O MEI, ele também deve declarar, tem 3 fichas que o MEI deve declarar. Essa dos rendimentos de sócio titular de microempresa, é uma ficha. Tem a ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas, né? Que aí ele vai dizer lá o lucro que ele obteve, que é essa parte aí, né? Outra coisa, se você é MEI e trabalha em algum outro lugar, você tem que registrar todas as fontes pagadoras. Todas as fontes pagadoras que você tiver. Tem que declarar. Se é MEI e trabalha numa escola, entendeu? Tudo isso aí você tem que registrar lá. Tem que ficar atento a isso. Todas as fontes pagadoras que você tiver, você tem que registrar na sua declaração de imposto de renda. E a outra porque a empresa que você trabalha, é bom você falar isso, Maria, porque a empresa que você trabalha, ela vai informar a Receita. Sim. Você precisa informar a Receita também, que você recebeu aquele valor. Porque a Receita sempre vai fazer ela vai checar, ela faz esse batimento, né? Porque todo mundo que enviou e você também tem que informar, porque ela faz esse batimento. Se tiver, por exemplo, você informar um valor errado e a empresa informa outro valor, também fica lá parada a declaração, aguardando a análise da Receita, certo?
Então, Por isso que é outra bom, muitas coisa, vezes, como a gente falou, Oi, Sandra, diga. como a gente falou, é bom muitas vezes fazer logo a declaração, porque se tiver você perceber algum erro, você digitou errado, você já faz a retificadora. Isso. Quantas vezes for necessário fazer retificadora, pode fazer, não tem problema nenhum. Não tem problema. Contanto que você entregue nos prazos, né? Dentro dos prazos. Como a Sandra falou, para evitar as multas. Lembrando o prazo, de 15 de março a 31 de maio esse ano. Exatamente. Então, 2 meses e meio praticamente aí, gente, para fazer a declaração. Aí, então tem bastante tempo, né? Bastante tempo. Vamos evitar pagar multa, vamos evitar correr riscos aí de cair na malha fina, aí, né, Maria? Uma dúvida que surge também dos MEIs é o seguinte: o MEI paga imposto de renda? O MEI não paga imposto de renda, né? A pessoa jurídica não. A pessoa jurídica MEI não paga imposto de renda. Quem paga é a pessoa física, né? É a pessoa física. Quem paga é a pessoa física. Então tem que ficar... Nem sempre paga, né? A gente vai ver se vai pagar, se realmente, como a Alice falou, for feito aquele cálculo e o rendimento tributável for a partir de 28.559. Isso, né? Isso. Boa noite, Vera, que entrou agora. Boa noite, Verinha, bem-vinda. Aí, assim, né? Então, como eu estava dizendo, o MEI, ele não paga o imposto, mas não quer dizer que a pessoa física não vai pagar. Se passar daquele valor lá e depois que lançar tudo lá e ver que ela tem imposto a pagar, certamente vai ter que pagar, né? Pode fazer parcelamento, que a Receita dá essa oportunidade de parcelar, né? Não precisa pagar de uma vez só, que não, se o valor for alto, mas tem que pagar. Né, Maria? Tem que pagar. Com certeza, com certeza. A Receita Federal quer dinheiro, né? Porque a Receita Federal, o negócio dela é esse aí. O babado dela é nesse espaço aí. Então, gente, quem é MEI, que a gente sempre está reforçando, presta atenção nesses detalhes aí, certo? Porque a Receita Federal está atenta a todas essas movimentações. Seja ela de pessoa física, pessoa jurídica, no caso o MEI, que tem as duas nuances, né? Tem as duas coisas aí juntas, CPF e CNPJ, que é meio conflitante. Isso aí pode causar problemas se você não fizer a declaração de imposto de renda futura. O que acontece? Se você não faz a declaração de imposto de renda, você tem um monte de problemas. Inclusive, uma coisa que a Sandra vai falar daqui a pouco, né? Porque você vai poder usar, o MEI, por exemplo, se não tiver um trabalho que comprove a renda, ela pode usar isso como comprovação de renda. Então, é importante estar com a declaração de imposto de renda em dia, né? Sandra agora vai falar sobre essa questão, né, Sandra? Porque muitas pessoas são autônomos ou são MEI, então eles não têm uma renda comprovada, né? Então, a forma de comprovar a renda para conseguir financiar o imóvel é justamente com a declaração de imposto de renda. Então, é uma grande oportunidade aí para as pessoas que desejam financiar imóvel e não têm renda comprovada, fazer a declaração de imposto de renda. Porque aí o banco utiliza o que para o financiamento? A declaração de imposto de renda e os 6 últimos extratos bancários mensais de conta corrente pessoa física com limite de cheque especial. Então, é uma grande oportunidade para quem deseja financiar o imóvel e não tem como comprovar a renda. Utiliza a declaração de imposto de renda. Né, Maria? E vale salientar, se você fizer sua declaração de imposto de renda, você é MEI, você é autônomo, e ainda ficou um imposto a pagar, mesmo que seja um valor pequeno, mas tem um imposto a pagar, melhor ainda para você conseguir um financiamento imobiliário. Olha a dica aí que a gente está dando. Né, Maria Luísa? Olha a dica. Quer financiar um imóvel, é MEI ou é autônomo? Essa é a oportunidade. Faça sua declaração de imposto de renda e envie para o banco, junto com isso, os extratos bancários mensais dos 6 últimos meses da sua conta corrente. Vou repetir, pessoa física com limite de cheque especial. É uma grande oportunidade. As pessoas estão utilizando muito, muitas pessoas estão financiando imóveis assim, gente. E é uma grande oportunidade. Porque o imóvel hoje em dia é um dos melhores investimentos, né? Valoriza, você compra na plena dele, valoriza. Daqui a 2, 3 anos o valor está bem maior. Você está vendo aí que as pessoas estão investindo em ações, né? Teve gente que investiu em ações da Americana, misericórdia. E um dia a ação perdeu quase 76% do seu valor. Então, pelo amor de Deus, vamos investir de forma
inteligente, né? Imóvel é investimento seguro, Investimento, né? É investimento isso seguro, aí. Imóvel é um porque bem a longo prazo ele tende a que valorizar, né? valoriza. A longo Isso, é um prazo bem tende a que valorizar. valoriza, né? Além de estar comprando um bem para a sua família, você também pode utilizar o imóvel para alugar, ou você conseguir uma renda. Tem que pensar em tudo isso, é um investimento Com maravilhoso. certeza. A gente Aí, já fez Ellen, até quando uma eu tô live, falando né, aí, Sandra? verdade, Alexandre, boa noite. né, Dizendo Lili? aí, é verdade mesmo. O que a Sandra É, está falando é real. A é gente até verdade. fez uma live, se lembra, Sandra, que a gente falava justamente sobre isso, né? Dos investimentos em imóveis que a longo prazo Isso, aumenta o seu patrimônio, né? isso. Aumenta o Com patrimônio. certeza. Com certeza. A gente fez uma Adalto, live há um boa tempo noite. atrás, né, Maria, sobre isso. Um tempo atrás nós falamos sobre isso, sim. É. Trouxemos uma live Se com você, esse tema. inclusive, foi bom você falar. Se as pessoas tiverem interesse em ver nossas lives anteriores, a gente tem um canal no Sim, YouTube, sim, Consulte sim. Mais, tá certo? Uhum, Lá tem as lives, vocês podem acessar. verdade. Foi bom você falar. E a E Consulte assim, Mais está também. a Diga, Maria. gente sempre traz os temas e ficam lá gravadas as nossas lives Isso. sobre os temas que a gente aborda aqui, né? É importante. E também, se vocês quiserem indicar algum tema para que a gente faça live, Sim, pode enviar aí é no verdade. direct ou pelo WhatsApp, que está na bio do Instagram, tá certo? A Consulte Mart, ela está no TikTok, tem o site, está no LinkedIn, Facebook, Instagram, então tem várias redes sociais Em aí. todas as redes sociais. Né? E É quem quiser fazer o importante. imposto de renda, né, Alice, a declaração conosco, nos envia Sim, aí um sim, estamos à WhatsApp ou mande disposição. direct, estamos à disposição para ajudá-los. É verdade. É importante, Sandra está falando essa questão da declaração de imposto de renda, que a gente vai fazer, como a gente já falou aí no início, uma outra live, né? Lá mais para o meio do mês de Mais para março, frente, um né? Mais pouco, para isso. frente, com as dúvidas, né? Mais São comuns, as mais principais corriqueiras, dúvidas do preenchimento da declaração do imposto de renda. porque acontece muita dúvida, né? Muita Muita dúvida. dúvida. E aquele pessoal que gosta também de deixar. Boa noite, Para o Aguinaldo. último No dia, último né, ali, minuto, né, encerrando no apagar prazo, das luzes, que vai correr é, atrás para poder juntar o documento, correr para juntar aí documento. fica perdido, não sabe onde fazer, como fazer, né? É importante Isso não aí. deixar para a última hora, mas a gente sabe que é comum, né? Muito comum, muito comum. Boa noite, Aguinaldo. Seja E bem-vindo. assim, ó, deixar para a última hora é um problema também, porque dá pane lá no site da Receita, Sim, isso quando não tem é um bom, volume gente. muito Procura fazer o grande. mais rápido possível a declaração. Mesmo porque, como a gente já falou anteriormente, se tiver algum problema, alguma divergência, digitou errado, faltou algum Sim, documento, você faz a retificadora. Entendeu? exatamente, Né? exatamente. E Então, assim, o site da Receita ele tem uma estabilidade muito grande. Então, quando tem muita gente acessando ao mesmo é tempo, você verdade. pode ter problemas para enviar. Então, essa coisa do prazo, é importante estar atento aos prazos, não perder essas datas, organizar toda a documentação, estar com tudo em mãos, correr para buscar os recibos, notas fiscais de serviços que você contratou, né? Serviços de saúde, educação, né? Como Sandra já salientou aí. Então, é importante estar atento à questão do prazo. E não pagar multa, que é o pior, né? Que é a questão do Tenta fazer atraso no de prazo pagar para multa. evitar a multa. Exatamente. Lembrando do prazo, né, Maria? De 15 de março a 31 de maio. A A 31 de março. Receita, eles iriam disponibilizar o programa só 15 de março, mas eles resolveram disponibilizar hoje. Hoje já pode baixar o programa. Pode fazer Só que a o declaração download, só né? vai poder ser enviada, ser feita a partir de 15 de março. Tá certo? Isso aí. Então já pode fazer o download, quem pode fazer pelo celular, pelo tablet, porque tem Isso. todas essas possibilidades, né? A Receita criou vários apps, aí você pode baixar no Play Store, no Apple Store, né? E baixar os aplicativos da Receita Federal para fazer sua declaração no celular, no tablet. Quem quiser adiantar, já pode ir baixando aí os programas para ficar já no esquema já direto aí da declaração de imposto de renda. Tá certo? É isso aí. A gente
Sandra também vai falar aí sobre os cursos, né, Sandra? Que a gente está Sim, em fase de elaboração. bem lembrado, Maria. A Consultimard, nós trabalhamos, eu, Maria Alice, né? E também temos a parceria de Adriano, que ele está inclusive aqui na live, que ele trabalha com a parte de marketing digital. Nós estamos lançando em breve um curso sobre justamente contabilidade, RH e marketing digital. Curso online, mentorias também e consultorias. Então, quem tiver interesse, ou quem tiver uma empresa, ou deseja empreender, estamos à disposição para ajudá-los, né, Maria? Além disso, em breve faremos também, como a Alice já falou, boa noite, Marcela, bem-vinda. Uma nova live mais à frente sobre declaração de imposto de renda. Então, se vocês tiverem dúvidas ou sugestões para que a gente fale na próxima live, ou de novas lives, pode mandar aqui para a gente, pelo direct do Instagram, pelo WhatsApp que está na bio. Estamos à disposição para atender a todos, né? Todos e todas. Tá certo. Gente, e também muito tirar as obrigada. principais dúvidas, né, gente? Porque, assim, as pessoas têm muitas dúvidas em relação ao imposto de renda. Então, nós estamos aqui também para ajudar as pessoas nesse preenchimento, né? Nas dúvidas. Uhum. E assim, é porque as fichas, elas são meio confusas, né? Às vezes as pessoas têm um pouco de dúvida. Então, é importante estar chamando atenção para esses preenchimentos aí corretos. É importante. Fichas, né? Porque às vezes a pessoa preenche de uma forma errada e pode dar aí às vezes um valor que você colocou errado acaba que vai dar um valor imposto a pagar e depois quando você conserta, na verdade você tem a restituir, né? Tudo isso é importante. É importante. Tem que ficar atento. É verdade. Tá certo? Joia, gente. Muito obrigada pela participação de todos. Mandem aí as perguntas de vocês, as dúvidas, né, sobre imposto de renda. Que eu sei que ainda a maioria das pessoas ainda não despertaram, mas já vai começar, né? E como eu disse, não deixe para a última hora. Quanto mais rápido organizar a documentação, melhor. Quanto mais rápido fizer a declaração, melhor também. Não deixe para a última hora. E vou lembrar novamente, quem deseja comprar imóvel, é autônomo ou MEI, aproveite essa oportunidade para fazer sua declaração de imposto de renda, comprovar a renda junto com os extratos bancários, os 6 últimos extratos bancários mensais, conta corrente, pessoa física. Não percam essa oportunidade, gente. O banco aceita. Chance de ouro aí, muito, muito boa mesmo essa oportunidade. Aguinaldo, obrigada, Aguinaldo. Obrigada, Aguinaldo. Boa noite. Em breve farei uma live com o Aguinaldo aí. Beleza. Vou informar vocês. Tchau. Gente, até a próxima. Obrigada pela participação de todos. Estamos tchau. Boa noite. Tchau, tchau.